pastor Dimas está cuidando. E aprove o Senhor de hoje eu estar aqui, debaixo da potente mão do Senhor, através do meu cunhado, através da minha irmã, através de todos que eu também conheço. Muitos já conhecia Deus Shaddai e agora eu conheço, estou mais pertinho ainda. E a gratidão é muita por tudo que Ele tem feito. Nem vou falar de dinheiro, porque dinheiro a gente sabe que a gente precisa mesmo, e a gente precisa dele dizimar e ofertar todos os dias da nossa vida. Se a gente conseguisse fazer isso, 365, a gente dizimasse o Senhor, poxa, a nossa vida não teria luta, pode ter certeza disso. Não teríamos luta em nada. Né? Principalmente quando a gente compra remédio, né? Dói muito quando a gente tem que gastar nosso dinheirinho em remédio. Mas enfim, Deus, Ele multiplica, Ele provê, Ele abre porta, né? Ele faz aquilo que a gente nem possa imaginar. E muitas das vezes Ele faz coisas, a gente acredita, mas a gente não leva a sério. Deus vai fazer vários, mas a gente não leva muito a sério. Aí lá na frente é que a gente vai conseguir enxergar o que Ele fez todo o ano de 2025, desde janeiro até dezembro. E isso é muito gratificante. Glorificamos ao Senhor e eu glorifico a Ele pela minha vida, por estar aqui com vocês, por poder trazer Joyce e o Léo aqui, foi muito bom. Meu maior presente desse ano todo, não só trabalhar com o Eduardo e o Osimar, não, mas isso é maravilhoso, está sendo um crescimento. Todo mundo sabe aqui que eu sou aposentada, mas está sendo ótimo para meu desenvolvimento mental, né? Mas trazer Joyce aqui e o Léo, ela grávida, quando eu falei com ela, ela abriu, ela perguntou, mas pastor Tima vai aceitar? Isso foi aquela igreja do Senhor, pastor Tima nunca vai dizer não, né? Aí ela veio com o Léo, ele não estava, mas não precisou assim, nem precisei falar para ela, o pastor Tima não está, nem precisou, né? Porque o pastor tem uma turma maravilhosa. Se tivesse só o Felipe, se eu tivesse só ele, se eu tivesse Raquel, eu tenho certeza que Raquel iria orar por ela. Amém, igreja? Porque é assim que nós somos. Somos família de Deus. Se falta um, o outro ajuda. Se falta o pai, o filho ajuda. Né? E assim, né, pastor? Estou errado, pastor? Não, né? Então é dessa forma que nós temos que ser. Abraçar a causa da igreja, abraçar a causa do irmão com a irmã, Silvana falou, como o pastor presbítero, né? Abraçar a causa do irmão, isso é maravilhoso, amém? Eu glorifico o nome do Senhor e a gratidão sempre por estar aqui com vocês, amém? Boa noite, amada igreja da paz. Ficasse aqui falando da gratidão do que Deus tem feito. Ia ser pouco esses 365 dias, né? Mas eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, e ao pastor Dima, ao pastor André, ao pastor Hildo, ao pastor Vanessa, ao pastor Rodenildo, ao pastor Aline, ao pastor Cátia, e cada um dos irmãos, né, aqui presente, aqueles que não puderam estar. Eu quero agradecer, porque nós somos um corpo em Cristo. Então, aquilo que a missionária Georgina falou, nós dependemos um do outro. E se eu hoje estou de pé, porque eu creio que vocês estão orando, principalmente a liderança, os pastores, orando por cada um de nós. Eu estou com o coração grato, muito grato a esse Deus maravilhoso, não só por esses 365, mas é pelos anos que eu vim, porque Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Eu creio que vai ser um bênção na vida de cada um de nós. Porque até eu botei aqui, botei ali no irmão, meu desejo e minha meta para 2026, que eu possa dar muitos frutos e que meus frutos permaneçam. Porque se eu estiver dando fruto, eu vou estar na videira. Então é isso que eu quero, estar na videira dando muitos frutos. Amém? Deus abençoe. Aqui pelo direto dono da mesa da Ija, não pode estar, mas ele vai me trazer. E ela não escreveu nada, mas como tio, eu vou falar que ela vai colher os frutos que foi plantado em 2025. Em nome de Jesus. Bom, como o pastor Hildo está aqui, já vou pedir à família do pastor Hildo, as irmãs podem sentar ali, irmãos, também. O pastor vai falar agora,
mas eu vou parar às 7h30. Vou perguntar para a igreja. Vai faltar o pastor Rodrigo, vai faltar eu e acho que acabou, né? Aí ou a gente para às 7h30, amém? Conforme foi falado, ou os que precisarem sair também podem sair. Eu prometo que eu vou falar rápido, mas vai ser assim, amém? Pastor Hilton. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor por tudo que Ele é em primeiro lugar, né? E por tudo que Ele tem feito no meio da minha família. Louvo ao Senhor por uma esposa abençoada, né, que o Senhor me deu. E todas as vezes que eu pude testemunhar nos lugares onde eu passei, seja no trabalho, no meio dos meus familiares, a minha família ama muito a minha esposa, né? Foi amor à primeira vista, depois de mim, né? E os nossos filhos que foram gerados. E eu contando a respeito de como eu conheci a Vanessa, a nossa história, então, é uma história de cinema. Pastor, chama o vizinho para trás, o Matheus, ali para trás. É, Matheus. Faz parte da família. É uma história de cinema. E Deus nos presenteou com essas bênçãos. Jacó e Esaú. Rodrigo e Miguel. Amém? São uma bênção na nossa vida. E eu sou muito grato ao Senhor, né, por ter esses filhos maravilhosos, né? De vez em quando deixa a gente olhando em pé, mas são as coisas boas da vida, tá? Eu amo muito vocês e toda semana a gente tem um privilégio, né, de compartilhar isso, cada um falando a respeito, né, da experiência da semana, a respeito do que Deus fez nas nossas vidas, e sou muito grato ao Senhor, né, pela bênção que eles são, né, e estarem também louvando e adorando o Senhor conosco. Então isso não tem preço, como dizia o pastor Gino, Mastercard, o Credit Card não paga isso, né? Então eu sou grato ao Senhor, né? Eu amo vocês, eu amo a minha família, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela minha casa, pela minha família, pela vida do Mateus, que faz parte da família mesmo, né, Mateus? Tem hora que eu até esqueço que o Mateus está lá em casa. Igual, eles combinam tudo, trigêmeos. E pela família dele, né? E grato por tudo aquilo que o Senhor fez nesse 2025. Foi um ano de bênçãos, foi um ano de conquistas, de muitas vitórias. Tivemos lutas, tivemos tribulações, tivemos perdas, mas eu estava comentando com a Aline aqui, a gente olhar e ver as vitórias, né? As conquistas, aquilo que o Senhor fez. Ele fez muitas coisas. Então eu quero agradecer ao Senhor, estou com meu coração grata, né, ao Senhor. Eu falei outro dia que eu sempre gostei, né, da virada do ano, e nos últimos 3 anos, virar o ano para mim tem sido mais vitorioso, né? Então quando eu viro mais um ano, obrigada Jesus por mais um ano. Então quero agradecer ao Senhor por esse privilégio, amém? Pela minha igreja, amo cada um de vocês. Creio que em 2026 nós vamos estar juntos, multiplicados, em nome de Jesus. Quero ouvir os olhos. Boa noite, igreja. Agradecer a Deus pela minha vida, pelo ano de 2025. Vitórias, muitas lutas, mas é isso. Boa noite, igreja. Agradecer a Deus pela minha vida, por ter passado mais um ano, por ter passado na escola, conquistar o celular que eu queria, e é isso. As igrejas, eu queria agradecer pela minha vida, agradecer por mais um ano de vida em nossas vidas, pela minha família que veio. Nossa, do ano passado. E obrigado por mais um dia de vida. Isso. Glória a Deus. Mateus, nós trouxemos, né, o Mateus, né? Mateus começou a vir na igreja com a gente. A família dele ainda não estava no Senhor, né, Mateus? O paizinho dele bebendo, mas
através de Mateus, hoje ele pode dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Ele se batizou, a mãe se batizou, o pai se batizou, são assim, obreiros na casa do Senhor, são trabalhadores do reino de Deus. Então eu quero glorificar Deus. Mateus já é obreiro lá na igreja dele, trabalha junto com a irmãzinha dele. Então o Senhor tem abençoado a vida do Mateus, né? Pastor Rosanildo. Boa noite a todos, amém? A minha fala hoje é somente gratidão ao Senhor por tudo que aconteceu ao longo desse 2025 e crendo que 2026 será um ano de muitas vitórias para as nossas vidas, amém? Não só para a minha vida, mas para toda a minha casa. Eu só quero agradecer ao Senhor, amém? Fala rápido, tem que falar rápido também, né? Essa semana eu estava pensando, né? Falei, pastor Dimas com certeza vai chamar a gente para trazer uma palavra. Eu falei, Senhor, que palavra, né? Eu fiquei pensando, começa a passar um flash na nossa cabeça. E aí o Senhor me trouxe a palavra, né? Que vai ser dada outro dia. Mas uma coisa o Senhor falou comigo: quero trazer à memória tudo aquilo que pode te dar esperança. E eu fiquei falando, Senhor, e ali dentro daquela palavra, da palavra que o Senhor me fez lembrar, né? Qual a palavra Ele me deu? Eu falei, Senhor, somente trazendo à memória o que pode nos dar esperança, que é o Senhor. Independente das lutas e tribulações que a gente passa, é a palavra do Senhor que nos garante a vitória. Não são as circunstâncias que determinam o que vai ser na nossa vida, mas é a palavra do Senhor. É Ele que nos garante. Então, nós não somos movidos pelo que acontece ao nosso redor. Tribulação todo mundo tem, luta todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas Deus tem um propósito em tudo aquilo que nós passamos. Então o que nós precisamos diante dele é nos posicionar, é nos colocar, Senhor, eu estou passando por esse momento, mas aquilo que o Senhor quer. E o Senhor falava exatamente isso comigo. Quando trouxe essa palavra, eu quero trazer na memória tudo aquilo que me traz esperança, é porque me faz lembrar o que a Silvana falou aqui. Profetiza, abre a boca, começa a orar. Nós não somos movidos pelas circunstâncias, então abre a boca, porque o Senhor é aquele que fez, é aquele que faz e é aquele que fará. Então a gente não tem que se intimidar, a gente se entristece. A gente às vezes fica meio abatidinho, fica meio assim, Senhor, mas a nossa confiança continua no Senhor. Amém. Então, eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, assim como o Senhor ministrou no meu coração. A gente olha muitas das vezes, como todo ser humano, a gente tem vontade de tudo, como todo mundo. Mas o que não nos deixa parar é a palavra, porque Deus, Ele é fiel. Aquele que nos chamou é fiel para garantir a nossa vitória. Então que a gente possa confiar nele, continuando, buscando e servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele fez nesse ano, né? Que eu vou deixar essa oportunidade para falar. Isso, o que eu tenho para falar, vai ser mesmo falado no outro dia, porque eu tenho que falar. Mas eu agradeço a Deus pela minha casa, pela minha família. Eu agradeço porque o Senhor tem preservado a nossa vida, tem preservado os nossos filhos, que ainda não estão na presença do Senhor, mas eu sei que eles retornarão. E eu agradeço porque ainda que eles não estejam aqui, mas Deus tem cuidado, tem dormido, tem acordado, não tem faltado o que comer, não tem faltado o que vestir. Então damos graças ao Senhor por todas as coisas. Agradeço por este lugar, por essas portas abertas, agradeço pelos irmãos, pelos nossos pastores, por aqueles que são mais chegados do que os nossos próprios parentes, né? Que sempre fiel, independente das circunstâncias. E eu lembrava hoje, eu falei, Senhor, o Senhor trouxe os amigos de verdade no momento das dificuldades. Porque no dia de festa é fácil a gente ter família, né? Todo mundo está lá. Mas é na dificuldade, é na adversidade que a gente vê os amigos. E Deus, ao longo desses anos, a gente não pode apontar assim, né? Mas a gente sabe, Deus trouxe cada amigo em cada momento difícil.
e assim permanece até os dias de hoje. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque a gente aprende todos os dias, a gente ajuda todos os dias, a gente é ajudado todos os dias, e o Senhor vai fazendo a boa obra. E aí, enquanto isso, a gente está sendo um corpo bem ajustado para o momento que o Senhor disser assim, chegou a 100, e a gente está preparado. Então esteja preparado. E a palavra que eu quero deixar é isso: traga à memória tudo aquilo que te traz esperança, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, igreja. Queria agradecer pela minha vida, né, que o Senhor me deu. Queria agradecer também pela minha irmã, né, que o Senhor também me deu. E que eu passei de ano na escola, né, sem provar nenhuma matéria. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui com saúde, viu? Agradecer a Deus também por ter usado o Tio Eduardo para me abençoar com a minha carteira, né, de habilitação. E desde julho estou habilitado. Agradecer a Deus também por ter me dado o presente que eu tanto queria, que era uma irmã mais nova, e nos abençoou com a Rebeca. E agora em dezembro eu assinei minha carteira e agora eu sou trabalhador oficialmente. Exatamente, agradecer a Deus pela vida da minha namorada também. Amém? Glória a Deus! Faltou alguém? Faltou quem? Faltou ninguém. Então já podemos terminar o culto, né? Amém? Eita, a gente já falou muito já. Chama a pastora Rita aqui então, para a gente poder acelerar. Vou dar 2 minutos para ela. Eu vou encerrar rapidinho, em nome de Jesus também. Então você está, né? Glória a Deus. Nossa maior gratidão a Deus, certamente, é o nosso casamento, né? E com ele vem todas as outras coisas. Enquanto a Mari falava, eu pude lembrar que quando Deus colocou no nosso coração, ajuda aqueles que não têm, ajuda aqueles que estão precisando. E foi lindo, ela não sabe disso, né? Mas eu falei com o Dimas, nós vamos pagar o casamento da Mari. Eles precisam de ajuda, o Ronald falou isso, nós vamos pagar. Nós pagamos o casamento deles na época, né? E acho que não levou uma semana. Ele deu entrada na documentação do nosso casamento e meu genro lá na Europa. Ele liga e fala, ô tia, Deus mandou eu pagar tudo a respeito do casamento de vocês. Então nós tivemos bênção sobre bênção, né? Tudo que nós desejamos para o casamento, Deus mandou. Nosso álbum de casamento foi tremendo, porque não tinha mais como pagar mais nada. Falei, não, a gente faz ou não faz? Aí Deus falou, tudo na sua vida, com fé, pode avançar, né? E aí a menina que fazia tudo lá da área de fotos, ela falou, não, você faz um álbum sim, pastor, e não se preocupe, a senhora vai dando como a senhora puder. Eu disse, tá bom, todo mês te dou um tanto. Tudo bem, e eu calculei o preço. Naquele mesmo mês, uma amiga de Campinas fala, pastor, eu não sei porquê, mas eu estava orando, Deus disse que era perguntar para a senhora todo mês um valor. E era exatamente o valor que eu tinha prometido dar para o álbum, né? E agradecer a Deus pela nossa união. Ter um maridão desse jeito, entendeu? Isso é Deus mesmo, purinho, né? Tomando paleta sempre. Não, combinando assim. Sempre, né? Então, é muito bom a gente ver que a gente recebeu um casamento que Deus mandou. Eu oro pelos jovens, pedindo a Deus que venha os esposos, as esposas que Deus trouxe. Porque quando vem quem Deus mandou, a gente não precisa ter pressa para nada. Pode esperar porque vai dar tudo certo. Tem problema? Tem. Mas a gente resolve tudo abraçando, declarando a nossa aliança de novo, né? Renovando o nosso amor. E eu costumo dizer, a gente sabe quando a pessoa é sincera. Basta você olhar nos olhos. Não é verdade? Então não precisa falar. Qualquer problema que a gente tem, a gente olha um para o outro e fala, nós vamos vencer, meu amor. E quando a pessoa não consegue olhar você nos olhos, você pode ter certeza, aí tem. Né? Isso é uma frase de um povo no mundo. Mas nós podemos olhar um para o outro e ter certeza que nós estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer. A Georgina falou sinceridade, fidelidade, né? E é tão bom a gente ver que a gente tem vencido cada batalha. Georgina, quando eu conheci, ela me cercou ali naquela porta. Para vocês que não sabem, olha só, pode falar, Georgina?
Eu quero só saber uma coisa da senhora, entendeu? Eu não conheço a senhora, por exemplo. Ele quase morreu. Ele falou, ela vai embora hoje, não tem nem direito de saber mais de mim. Aí eu falei, quem é essa senhora? Quem eu não conheço? Eu quero só dizer para a senhora uma coisa. A senhora vai fazer ele feliz? E se a senhora for fazer ele feliz, a senhora pode continuar o namoro. Se não for, a senhora não vai continuar, entendeu? Eu olhei para ela, entendi, querida, que prazer te conhecer. Desse jeito foi, Jorge? Aí eu falei assim, que maravilha você ter essas pessoas sinceras na igreja. Como eu gosto de gente sincera. Ela não sabe, mas olha, essa mulher vai ser minha maior amiga na igreja, entendeu? Essa mulher vai fazer cafezinho para mim. Porque ela não me conhece, mas ela foi sincera. E eu gosto disso. Eu gosto de gente sincera. Sincera significa sincera. É bom a gente lembrar. Nós precisamos disso, né? E eu pude olhar para a Georgina, segurar a mão dela e falar, querida, eu te amo. Deus me chamou para fazer esse homem feliz. Não fui eu que fui chamada. Quem decidiu foi Deus que decidiu. Então, tem certeza que ele vai ser feliz, né? E a gente vê pelos olhos. Os olhos, a Bíblia diz, são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Viu, Georgina? Então, tenho você hoje mais do que uma irmã. Um presente de Deus na minha vida. Então, quando ela vai fazer o cafezinho para mim, alguém fala assim, pode deixar ela. Não, deixa ela fazer. Ela é um presente de Deus fazer meu café. Eu orei para ela, deixa ela vir. Então, estou aqui agradecendo a Deus, amor, pela sua vida, na minha vida, viu? Deus nos abençoe. Eu quero também agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mas principalmente também pelo que Ele vai fazer. Amém? É lógico que a nossa vida muda e às vezes a gente não espera nem tem noção do que Deus vai fazer. Mas quando a gente confia no Senhor, o que Ele faz é bem feito. Né? A Bíblia diz que acha uma esposa, acha uma coisa não, muito boa. Né? Boa é pouco, é muito boa. Então, essa coisa boa, a Rita tem sido na minha vida. Eu quero só aproveitar os meus 5 minutos. Eu vou liberar vocês 15 para as 8, sem pausa, tá? Mas eu não posso deixar de passar, senta um pouquinho, o que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia rapidamente, no Salmo 139. Queridos, hoje é o último dia do ano, né? Desse calendário solar. E eu quero lembrar a você que a palavra que Deus nos deu para 2025 foi o quê? Disciplina. Então eu vou começar só para dar uma palheta. Alguém falou aqui que a igreja é pequena, a nossa igreja é pequena, mas é uma igreja que precisa permanecer unida nos propósitos. Por quê? Se a palavra é disciplina de 2025, a palavra para 2026 é alcançando metas. Alcançando metas. E não dá para a gente alcançar metas se nós não tivermos disciplina. Então eu vou começar aqui cobrando, né, dos pastores, dos diáconos, dos obreiros e dos membros também. Nós fizemos ali, uma biblioteca ali. A Jordina já assumiu a biblioteca, tenho visto ela arrumar os livros. Eu tenho muitos livros lá em casa para poder trazer ainda para a biblioteca. Mas eu preciso que quem pegou os livros devolva, né? Quem estiver ouvindo aí pela internet também precisa fazer isso. Jordina vai estar cobrando. E aquele cantinho ali é para leitura. Então, se você vê crianças subindo em cima da poltrona, a poltrona que eu mandei capar, que Eduardo sabe, custou caro, está suja. Porque alguém colocou os pés. Eu já vi pessoas sentadas no braço do São Paulo. Fui lá e falei, não pode, essa cadeira aí não é para isso. É para alguém sentar ali, pegar um livro, ir lá, folhear e ver se é aquele livro mesmo que ela quer ler. É um canto de leitura, não é um canto de bagunça. Ok? Então nós vamos começar a vigiar nisso. É a mesma coisa chegar na sua casa, tu acabou de pintar a sua casa, a pessoa chegar e botar o pé assim, né? E ficar escorado. Quem nunca viu isso acontecer? Eu já chamei a atenção de várias pessoas. Isso é disciplina, a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. Não é só aqui, lá no sítio também.
Eu tenho ido lá no sítio, o pastor Hildo está lá, o Odenildo ia também, e nós temos sentido necessidade da gente não abandonar essa palavra disciplina, ter disciplina onde nós estivermos. Nós seremos conhecidos se nós formos disciplinados, seremos conhecidos como pessoas que vão alcançar metas. Agora, se nós não tivermos disciplina nas coisas pequenas, como Deus vai nos colocar sobre as grandes coisas? Eu tenho orgulho de dizer para vocês, essas cadeiras estão aqui há quantos anos? E teve uma época que as crianças ficavam furando, não essas crianças daqui, né, que estão conosco, mas... E aí a gente começou a cobrar isso, chamar a atenção. As cadeiras estão aí, ó. Não apareceu mais nenhuma com chiclete, não apareceu mais nenhuma furada. Aqui furou, a gente mandou consertar. E quantos anos nós estamos preservando essas cadeiras? Disciplina. Então a palavra disciplina, ela não é para ser esquecida que acabou o ano. Ela vai continuar e nós vamos cobrar. Por quê? Porque nós queremos oferecer o melhor. A Bíblia fala com ordem e decência. Nós vamos oferecer o melhor para o Senhor. Salmo 139. Esse texto eu acordei de madrugada, Deus colocando, eu buscava assim, o que vou falar. Eu não vou pregar sobre ele, mas eu só vou dar uma pincelada para você aqui. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste com a volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz e a roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Agora preste atenção no versículo 23 e 24. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados, 4 verbos aqui que nós precisamos entender como Deus quer falar conosco através deles. Nós, quantos aqui viram no grupo a palavra sobre o tema que o pastor Hildo, colocou lá, o tema desse ano de 2026? Quantos ouviram aquele vídeo? Está lá. Ninguém? Só eu?
Eu, pastor Hilton, ninguém da igreja viu. Vocês não estão acompanhando. Eu digo, não vamos mais botar notícia lá não. Para quê? Debate melodia. Hã? Debate melodia. Então, ninguém viu? Ninguém ouviu? Não acredito, eu estou aqui boquiaberto. Colocou terça-feira, ontem? Não, segunda-feira. Eu li, ouvi, melhor dizendo, ouvi de novo e fiquei assim impressionado. Sabe por quê? Confirmação, a palavra de Deus diz pela boca de 2 ou 3, e tenho certeza que quando ele colocou lá, ele estava também fazendo a referência que Deus já nos tinha nos dado. Eu antecipei a palavra, porque geralmente eu devo chegar nesse ponto para poder falar sobre isso. Mas alcançando metas, amados, não é algo que está no coração do pastor Dino. É algo que Deus traçou para a nossa igreja, e tem outras pessoas também vivendo isso. Como o impacto da unidade é algo que eu fui convidado, agora vou até convidar o pastor Hilton para a gente estar. Cultos de igrejas batistas, Assembleia, de outros bairros que estão realizando o culto da unidade. E nós começamos aqui no bairro Mirinda. Deus está com pressa. E a igreja não pode estar dormindo. Olha, aquela palavra, né, das virgens, das 5 loucas e das 5 prudentes, ainda está em vigor nos dias de hoje. E nós precisamos entender esse propósito. Então esse texto aqui, ele nos chama para, é um alerta para nós. O Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece. Deus conhece você. Hoje eu estava muito triste. Onde passei o dia refletindo, Senhor, esse ano, esse final de ano, era para a gente estar aqui celebrando que é a vitória do Senhor. O problema todo é que nós só queremos celebrar a nossa vitória. Deus está alegre, sim, por aqueles que perseveraram e chegaram até aqui. Mas muitas vezes a gente fica assim, eu vou agradecer pelo quê? Que darei ao Senhor? Nem vou falar isso, porque nem tudo que eu queria se realizou. Mas o que você tem que pensar é o que Deus queria se realizou na sua vida. O que Deus planejou, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então eu queria chegar aqui e dizer, olha, Deus me sonda, me conhece, Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu não estou aqui para realizar os meus sonhos, estou aqui para realizar os sonhos de Deus. E quem não entender isso, vai criticar, vai falar, vai. E às vezes a gente fica chateado. E eu vim, Senhor, eu estou triste, eu estou abatido, não quero chegar lá assim. Qual é a palavra? E a madrugada toda orando, buscando. Não foi só esse texto, Deus me levou lá em Neemias. Você precisa reerguer os muros. Tá bom. A minha tristeza não vai me abater. O meu descontentamento não vai me desanimar. Porque essa obra não é de homens. Se fosse de homens já tinha terminado. Deus falou, alegre, se você vai ouvir coisas, ela falou assim, você nem vai